cara, seja muito bem-vindo ao primeiro episódio aqui do Papo Concreto, cara. Estou muito feliz de fazer esse projeto e que um convidado que, pô, conheço há muito tempo e hoje acho que vai ter um papo bem legal para ter com ele. Fiz algumas perguntas bem bacanas, mas antes de começar, quero só primeiro agradecer o pessoal da Space Hunters que está com a gente, primeiro que é um parceiro de longa data e que apoiou a gente nesse projeto que a gente está começando agora. E, cara, se vocês estão precisando de alguém com inteligência de dados de geolocalização, eles são a empresa para isso. Não porque eles têm uma plataforma, porque eles têm, mas o foco deles é a consultoria. Tem arquiteto urbanista lá dentro, cara, eles escolhem o ponto efetivo para que o ponto do franqueado dê certo. E aí, no fim do dia, a loja precisa muito mais que o ponto dê certo, inclusive proporcionalmente do que qualquer outra coisa. Então, muito obrigado, Space Hunters, por estar aqui. E quero introduzir os nossos convidados. Então, hoje estou muito feliz de estar aqui com o André e com o Gustavo. Hoje o Gustavo está meu sócio, né, CTO da Zinzi e também engenheiro civil. Veio aqui para complementar um pouquinho de algumas perguntas que eu vou fazer. Mas nosso convidado especial é o nosso querido André Ning, que tem fundador aqui do estúdio André Ning, falei certo? E também fundador da Go Coffee, que é uma das maiores franquias de café aqui do Brasil. E que, inclusive, hoje o cenário que vocês podem ver, a gente está numa cafeteria que vai ser uma Go Coffee aqui no Jockey Plaza de Curitiba. Então, André, a primeira pergunta que eu quero te fazer é para uma primeira brincadeira, na verdade, para a gente deixar para o final. Quero que você me conte 2 mentiras e uma verdade sua que a gente vai descobrir no final. Tá, então vou falar 2 da... Primeiro, né? Oi para quem está nos assistindo aí, para começar o nosso papo aí. Tenho 2 aí verdades da empresa e uma mentira. Isso, 2 verdades e uma mentira. Acho que posso falar que que a Go Coffee já quase faliu 2 vezes. Posso falar que, na verdade, a gente já vendeu a empresa e está esperando para fazer a nossa saída. E posso falar que a gente foi a pioneira, a primeira empresa de café to go. Boa, boa. Então, duas vezes que quase faliu, que você já vendeu a empresa e que a terceira, que é verdade ou mentira, é que você foi a primeira cafeteria Coffee to Go. Isso aí. Boa. Então, só para o final. É verdade. André, cara, seguinte, antes da gente entrar num assunto mais pessoal teu, eu queria, cara, tem que fazer uma curiosidade que a gente estava pensando quando a gente desenhou essa pergunta, que é, você entrou no mercado, sei lá, acho que, se não me engano, tem mais ou menos 7 anos a Go Coffee, e que o Brasil é hoje um dos maiores consumidores de café, produtores de café também no mundo, mas assim, quando a gente olhava já naquela época, a gente já viu um monte de padaria a cada esquina, e vocês decidiram abrir uma cafeteria, cara. Por que abrir uma cafeteria? Cara, acho que sim, a história da Go Coffee ela acaba sendo um pouco mais cheia de porquês, né? Mas se for entender o lado do café mesmo, a gente tem que entender que lá, a Go Coffee fez 8 anos agora, tá? Quando a gente surgiu em 2017, existia muita padaria sim, mas a gente estava acostumado a entender o café pingado, né? O café tradicional, que tem seu valor, não desmereço ele, mas é aquele café diferente de um café especial de cafeteria. Que as cafeterias na época até tinha poucas unidades lá, vou falar assim, Curitiba tinha 10, era muito, né? Fazendo café de fato de especialidade. E cafés que a gente fala acima de 84 pontos, que são os cafés realmente de torras especiais. Você sabe que o café ele pode ser o comercial, o gourmet, o especial, ele tem uma categoria, né, de cafés. E o da padoca, ele acaba sendo muitas vezes aquele café tradicional que a gente consome de mercado, que consome ali. E a gente sentia muita falta desse café especial ser consumido em outras oportunidades e outros horários também. E o to go, que para nós era muito interessante, porque realmente a gente tinha muito o eixo Rio-São Paulo, com cafeterias tipo Starbucks, mas a gente não tinha outras cafeterias fazendo esse tipo de trabalho, né? Então, nesse caso, a gente pegou, já entreguei umas perguntas, né? A gente acabou sendo o pioneiro de café to go, a primeira marca a fazer café to go no Brasil. E aí a gente queria isso, um café que abria às 7h30 da manhã, que já servia um café de qualidade desde cedo, né, que ele funcionava até mais tarde, e não os horários tradicionais das cafeterias. E aí que foi uma diferenciação nossa. E como é que era? Bom, você, por essência, você é formado em arquitetura. Sim. Então, como é que foi tua vida pré-Go Coffee? Então, teve uma vida pós ali que acho que mudou tua vida, eu quero falar um pouquinho sobre isso, mas antes, quem que era o André antes? Cara, assim, ó, eu sou formado há 11 anos, tá, em arquitetura, e a Go Coffee tem 8. Então eu tenho ali uma pequena
um pequeno intervalo, né, do André sem Go Coffee, pós-formatura, digamos assim, né. Eu comecei como arquiteto, fiquei um ano num escritório grande da cidade. Eu não sou um cara que veio da família de arquitetura, que tem essas costas quentes, que começou com indicação, não. Eu comecei tudo sozinho aqui em Curitiba. Então eu fiquei um tempinho ali, já comecei a ter uma carreira de começar a ter um escritório, um projeto aqui, um ali, fiz uma sociedade. Então eu estava já inserido, tudo em Curitiba. Estava inserido só no meio da arquitetura, tá? Não tinha outro interesse. Até que a Go Coffee surgiu, né, que daí eu e o Eloy montamos a empresa. O Eloy na época fazia faculdade, né, ele é desenvolvedor, ele fazia análise de desenvolvimento de sistemas. Então os dois estavam com essa ideia de abrir um negócio, né, por complemento de renda e tudo mais. Então acabou que antes eu era um arquiteto iniciando a carreira de arquitetura, né? E aí, claro, tanto a Go Coffee quanto o escritório cresceram muito rápido e simultâneo, fazendo com que hoje eu trabalhe dos dois lados. Meio que nessa época você, quando abriu a cafeteria, a primeira cafeteria, que vocês abriram mais unidades próprias antes de pensar em frente. Vocês abriram 3, numa pegada só? Ou não foi? A gente abriu a primeira em 2017, a segunda e terceira em 2018. Até porque para começar a franquear é obrigatório que tenha 3. Né? É obrigatório. É obrigatório, quem não faz está fazendo errado. Né? Mas de verdade tem que ter 3 lojas próprias para que você tenha de fato uma comprovação, né, disso. Até é bom, né? Que quem não tem 3 lojas próprias aí, o pessoal que está pesquisando franquia já sabe que é uma cagada. Não, inclusive hoje vocês, assim, inclusive hoje vocês têm loja, né? Inclusive hoje vocês estão abrindo lojas próprias, inclusive para até conhecer. Você já me contou isso, né? Eu tenho hoje 2 lojas próprias que a gente usa. Elas têm modelos diferentes, tamanhos diferentes, padrão de localização diferentes, para que a gente consiga ter cada vez mais testes para que as nossas lojas franqueadas entendam exatamente o que deve ser feito. Mas então só para entrar no tópico, você era arquiteto de formação. E com o Eloy vocês precisavam, né, de renda extra e tal, então meio que casou você ter visto o mercado de cafeteria que faltava um pouco de gourmetização e também vocês precisavam de renda extra, então foi meio que vocês iam abrir alguma coisa ali naquele momento da tua vida ali. Mais ou menos isso, né, e daí a gente fez um teste antes, né, nós criamos umas cestas de café da manhã que a gente vendeu nos Dias dos Namorados, eu, Eloy e uma amiga minha. E aí foi muito interessante porque era uma coisa de fazer em casa e eu acho que é legal porque muita gente que pode estar nos assistindo tem alguém que faz isso ou faz isso, né? Que é começar um comércio em casa, fazer bolo para vender para fora, fazer alguma coisa menor. E foi o que a gente fez. A gente criou cestas de café da manhã para o Dia dos Namorados. Eu tinha um senso estético muito apurado por causa da arquitetura. O Eloy, ele sempre gostou muito de cozinhar e tinha esse senso ali também, nossa amiga também. Então a gente acabou montando cestas muito legais, muito bonitas e a gente vendeu por um preço muito acessível. A gente vendeu 200 cestas em uma semana. Uma loja? Não, isso antes de Go Coffee. Foi aí que a gente entendeu que trabalhar com gastronomia podia fazer sentido. Então ela começou como uma renda extra em casa, até o momento que surgiu a oportunidade de abrir a Go Coffee. Entendi. E aí, hoje ainda você tem um escritório de arquitetura, inclusive super renomado, não só em Curitiba, agora vocês estão expandindo para a região brasileira praticamente. Então você atua com os dois. Hoje você já administrou mais ou menos quantos projetos, tirando o Go Coffee, que os Go Coffee obviamente você toca, mas... Hoje a gente tem ali perto de 450, 500 projetos administrados, só o escritório de arquitetura. Só o escritório. E o que você acha que o teu histórico, como tudo que você passou, tanto de formar de escritório de arquitetura como escritório, que te ajudou na Go Coffee? Cara, eu acho que ambos foram crescendo em simultâneo. E isso que foi muito interessante, porque veja, o primeiro projeto que eu fiz de arquitetura gastronômica foi a Go Coffee. Então, a Go Coffee ela meio que foi meu laboratório, eu querendo ou não, de entender o que deveria ser feito. Fiz lá, funcionou, deu super certo. Já ganhamos prêmios, fomos nomeados a premiações no primeiro ano como o melhor projeto de cafeteria, então isso já me trouxe uma visibilidade que fez o escritório de arquitetura ir crescendo junto. E aí, naturalmente, eu fui estudando cada vez mais sobre a parte de branding, que até hoje eu que cuido do branding da Go Coffee, né? Então eu estudei muito a fundo essa parte de branding, de marketing e de projetos corporativos e gastronômicos principalmente, e ao mesmo tempo o escritório de arquitetura naturalmente foi indo muito para esse lado também. Então foi meio que simultâneo assim
Claro, eu fiz depois uma especialização, me pós-graduei em gerenciamento de obras também para entender mais de como é o canteiro de obra, né? Por mais que eu não atue hoje gerenciando, pelo menos o conhecimento eu tenho para fazer. Então, eu acho que isso é muito importante. E, bom, hoje a Go Coffee, franqueadora, tem mais ou menos uns 30 colaboradores, 40? Mais ou menos por aí, né? Tem a parte de fábrica, a parte administrativa. Eu vou te falar que está próximo dos 50, talvez, coisa poucos. Só a Go Coffee? Só a Go Coffee. E como que você consegue, por Deus, administrar uma empresa de 50 colaboradores com fábrica, que a Go Coffee, vocês sabiam, tem fábrica, né? Que inclusive fica aqui em Pinhais, e também agora tem um escritório que tem, acho que também, uns 10, 15 colaboradores só na arquitetura. Sim. Como, cara? Como que você faz isso? Eu acho que a gente tem que ter, primeiro, ficar um pouco doido, talvez. Tomar ansiolítico. Tomar ansiolítico. Dormir opcional. Então, não, na verdade, assim, o que eu falo? Realmente, eu sei que o meu desempenho é um pouco fora do comum do que a gente vê por aí, né? Eu não me achando, né, modéstia à parte mesmo, eu percebo que eu tenho uma facilidade de administrar diversas coisas em simultâneo, claro, com equipes muito boas, que eu tô sempre, né, eu não faço nada sozinho. Se eu tenho 50 pessoas na Go Coffee, é porque precisa de 50 pessoas administrando suas microtarefas a partir de uma empresa grande. Na arquitetura, a mesma coisa. Eu tenho um coordenador que cuida do escritório, eu tenho os arquitetos que estão lá dentro que também, eles trabalham quase como supervisores também entre eles e fazem um trabalho muito condicionado, né? Então, eu acho que eu tenho essa oportunidade e possibilidade. Dentro do escritório de arquitetura e na Go Coffee, claro que hoje eu já não coloco mais a mão na massa, né? Eu já não consigo mais eu ir lá abrir o AutoCAD e fazer um desenho, isso é impossível. Mas eu vou sentar junto com a equipe e direcionar o que eu quero, o que eu estou pensando, a parte conceitual, vou apresentar para todos os clientes. Eu falo que na arquitetura hoje eu acabei virando muito mais um comercial, né? Porque eu que faço todos os fechamentos, eu que faço todo o relacionamento, eu que fico nessa parte. E aí tem a parte arquitetônica da poesia, digamos assim, também. Mas é uma junção que, querendo ou não, tem que tocar. É o que gera valor no teu projeto. Se fosse Exatamente. Só pela produção... E hoje, quem me contrata na arquitetura, ele quer muito esse meu know-how de empresário. Cara, qual é a chance de você encontrar um arquiteto que pode fazer o teu empreendimento, que tem o know-how de empresário, com uma rede gigante, com um monte de funcionário, que entende sobre... não vai entender só sobre a melhor iluminação, mas vai entender sobre CMV, de ponto de equilíbrio, vai falar sobre o mercado de trabalho, Então, eu acabei virando, tanto que hoje no nosso escritório, a assinatura dele é arquitetura de negócios, justamente porque ele é direcionado para profissionais empresariados que querem trabalhar em alto nível. Então, olhando para trás, quando você abriu se eu não me engano, a primeira loja da Go Coffee foi do lado de um salão, não foi? Foi. Foi do lado de um salão de beleza. Olhando para trás, você lembra o porquê que vocês escolheram exatamente aquele ponto? Qual que foi, pensando que a gente está pensando em ponto de rua, teve reforma, né? Lá o que acontece? Eu acho que teve uma situação muito de oportunidade e fazer acontecer. Veja, quando eu fui chamado uma vez para fazer a consultoria desse salão de cabeleireiro, tá? E para mudar algumas coisas ali no layout dele, e quando eu fui fazer essa consultoria, o dono me solicitou se eu conhecia alguém que tinha interesse em abrir um café. Porque estava começando essa moda de café dentro do salão, né? A gente sabe, mulher principalmente fica muito tempo dentro do salão, fazendo luzes, fazendo essas coisas, fica horas lá. E aí o pessoal começou a abrir cafeterias, isso não era comum. Quando ele me perguntou, eu saí de lá pensando nisso, né? Eu e o Eloy até estávamos juntos no dia. E aí a gente acabou optando por abrir a Go Coffee lá. E aí falou com ele, eu cheguei e falei, olha, eu quero abrir, mas eu não quero ser um café de salão. Eu quero reformular o teu salão de um jeito que eu possa pegar o canto, e esse canto eu abrir para a rua, e aí sim eu ser um café de rua que tenha um acesso para o teu salão. E eu atendo os dois. Era um lugar que, claro, a gente fez todo o mapeamento de ponto. Na época a gente não tinha a estrutura, né, de uma plataforma, de uma empresa fazendo para nós isso. Na época a gente talvez nem sabia que existia isso, talvez. E a gente fez muito no feeling, no olho, na análise, né? Então, eu tinha ali em volta cursinho, eu tinha hospital, tinha tribunal, tudo numa quadra. Eu tinha o Ministério da Fazenda na frente, eu tinha um banco na frente. Era um ponto muito quente, sabe? Olhando ele assim, facilmente a gente entendia o quão quente ele era. E eu tinha um café na região, uma quadra e meia para trás, então não era nem ainda na rua, era na rua de trás, paralela e tal.
E era um café de especialidade, que também, como eu comentei, abria às 10 da manhã, fechava, sei lá, 4, 5 da tarde, não tinha aquele momento. Tudo em torno eram as famosas padocas ali, né? Tipo, Só padoca. E até padoca tinha pouco ali na região, tinha bem para baixo, assim, uma padaria. Então, acabou que para nós, quando a gente abriu ali, a gente percebeu que a gente tinha uma região sedenta pelo nosso produto, sabe? Muito boa. E aí a gente acabou conseguindo conquistar isso de uma forma muito legal. Então a análise do ponto pra gente ali foi primordial, como sempre é, para fazer o negócio ter sucesso. Eu conheço o André há mais ou menos, sei lá, uns 2, 3 anos atrás. E, cara, eu vi vocês chegarem a pelo menos, se eu tiver errado com o número, você me corrija, mas pelo menos 400 unidades vendidas, pelo menos. Vi vocês patrocinando a ativação da Barbie, que foi, porra, o filme aqui em Curitiba, mas acho que no Brasil inteiro foi explosão, e eles fizeram uma promoção da ativação da Barbie. Cara, olhando para trás, assim, a gente tá falando da primeira loja, agora eu falo esses marcos, assim, dentre outros marcos que vocês tiveram. Qual que é o sentimento, assim, que você sente olhando para trás? Cara, é muito legal, né? Você fala desses marcos, a gente teve vários, assim, que vão nos pegando de uma forma mais diferenciada, né? Por exemplo, essa da Barbie, que realmente só nós e uma outra rede de fast food pôde trabalhar Barbie em nível nacional, e para nós isso foi impressionante. Eu falo brincando que esses marcos a gente não consegue ser tão palpável, né? Porque é algo muito nacional, eu tenho loja em todo lugar, então você não consegue ver isso de uma forma muito palpável. O que mais me emociona são quando eu percebo pequenos detalhes em momentos assim mais que eu sou pego meio de surpresa. E é isso que me dá um sentimento muito legal com a marca. Por exemplo, eu fui para São Paulo esses dias, eu peguei um hotel, meio sem perceber, e quando eu desci do carro de aplicativo, em frente tinha uma Go Coffee, sabe, embaixo do hotel. Quer dizer, você nem lembrava? Eu não lembrava que era ali e tal, e eu falei, caraca, eu me assustei. E, tipo, esses momentos que para mim é muito impressionante, sabe? Ou, por exemplo, eu fui num show de um grande artista brasileiro, tipo, absurdo, assim, e quando a gente foi como convidado, então a gente tinha local, assim, então tinha escrito lá Go Coffee na plateia, no camarote, e aí quando o pessoal, eles souberam que a Go Coffee estava no show, eles pediram para nos conhecer. Falei, cara, eu tava lá para conhecer o cara, não ele para me conhecer, entendeu? Isso já fez o teu, né? Não. Mas, cara, é muito, muito impressionante esse tipo de reconhecimento, sabe? Então, eu gosto de quando são coisas assim, se eu falar para você, nossa, a gente já vendeu 2,6 milhões de copos de café no ano passado. É um número que impressiona. Mas você consegue palpar 2,6 milhões? Não consegue. Você não consegue ver na tua frente para entender o que é 2,6 milhões. Então, para mim, as maiores emoções, elas vêm das coisas subjetivas que acontecem com a marca envolvida, sabe? Então, eu acho que é isso que me traz. E, claro, hoje, veja, a gente tem mais de 600 contratos que já foram vendidos hoje. É um número grande. A gente está ali inaugurando, sei lá, 5, 6 lojas por mês. Nós fizemos uma reorganização de rede nos últimos tempos, né? Porque crescer é importante, mas reorganizar é importante também. Então, a gente sim fechou loja, por exemplo. A gente chegou franqueado que era ruim e falou, cara, não queremos mais, sai. Ponto ruim, a gente falou, não, tira. Então, a gente também trabalhou nisso, sabe? Porque a gente quer muito ter essa consistência de rede. E eu acho que é esse que é o emocional do negócio, é olhar para trás e entender que o trabalho vem sendo bem feito em todos os pontos, porque do mesmo jeito que era um sonho meu, hoje é o sonho de 200 e poucas famílias. Então, a gente tem que entender esse lado também. Cara, a gente está numa obra, no meio de uma obra, foi tudo proposital, obviamente, e a gente não pode deixar de falar um pouquinho sobre isso. A ideia dessa conversa não é só sobre isso, mas agora eu quero também aproveitar o Gustavo. Você acabou de falar, uma das perguntas que eu ia te fazer agora era quantas unidades vocês já abriram, então vai dar na casa de 500, 600, é isso? Não que abriu, né? Porque ainda tenho mais de 100 franqueados que estão só em fase de implantação, procura de ponto. Varia muito. Mas assim, a ordem de grandeza está aqui nessa faixa, além dos projetos que você fez e ainda faz com o escritório de arquitetura. Isso, que gira em torno de 40 anos. 40 anos. Então, assim, pelo menos você já passou por umas 500 obras na sua vida. Pelo menos. O Gustavo com a... Eu ouvi pensar nisso já. O Gustavo também está com a Zinza. Antes da Zinza, o Gustavo tinha uma pequena construtora focada em reformas rápidas.
Para a gente começar um pouquinho de assunto de obra, assim, qual que é a pior parte de trabalhar com obra para vocês dois? Começa o André, depois o Gustavo. A pior parte. Cara, eu acho que é a imprevisibilidade. Porque a maioria das obras, ela, por mais previsível que seja, por mais que você controle, organize, faça cronograma, faça tudo lindinho, a gente sabe que obra é impressionante o quanto de imprevisto que acontece. Então, para mim, essa falta de previsibilidade é o que mais incomoda. E você, Gustavo? Trazendo um pouco da experiência que eu tive antes das ZINs e das ZINs também, até foi uma das ideias que a gente tentou resolver nesse mercado, era justamente a comunicação de tudo que acontece dentro de uma obra. Então você tem vários stakeholders, né? Várias pessoas interessadas. Por exemplo, no shopping você tem o cliente, você tem o sócio do cliente, você tem talvez a família do cliente, aí você tem o prestador, os funcionários dele, tem o shopping em si, tem o zelador do shopping, então você tem um monte de gente envolvida e está todo mundo olhando aquele negócio acontecer e uma empreiteira simplesmente não consegue comunicar tudo o que acontece e aquilo aparece no final, quando a inauguração atrasa, parece pura incompetência do empreiteiro. Então, essa comunicação e a transparência do que acontece na obra, acho que é uma das piores coisas, porque o dono do shopping está vendo que tem tapume. Pô, aquela loja não está aberta. O cliente também está vendo que está pagando aluguel. E o empreiteiro está correndo atrás de um monte de coisa, pode acontecer um monte de coisa que ele não consegue explicar e parece pura incompetência. E faz sentido, porque às vezes a gente não está falando só de acabamento de execução, a gente está falando às vezes de saber comunicar um bom andamento. Mas agora falando, hoje a gente está num shopping, a gente está no shopping Jockey Plaza aqui em Curitiba, e aqui onde a gente está vai sair especificamente uma Go Coffee. Eu queria saber do André, qual que é, para quem está assistindo, se é franqueador ou franqueado, olhando para shopping, como é que uma pessoa se vale a pena tomar uma decisão sobre shopping ou não, os cuidados que tem que ter, e na execução, Gus, o que você acha que tem maior dificuldade na execução do shopping em si? Cara, vale a pena, tudo é questão de estudo, porque senão o shopping não existiria, né? Então, tem lojas aí que estão há 1000 anos ali no shopping, então, obviamente, shopping vale a pena. O que tem que entender é que shopping, às vezes, pode ter pegadinhas na hora da contratação, de um contrato, que a pessoa, se ela não tiver entendimento disso, pode ser prejudicial, né? Por exemplo, existe 13º aluguel, existe fundo de marketing, existe fundo de propaganda, então são coisas diferentes, mas então você tem que entender muito o que a gente sempre fala, que é o CTO, né, que é acho que é o grande termo para todo mundo que vai fazer uma locação, que é o custo total de ocupação, tá? Porque, o aluguel é X, tá, beleza, mas vamos fazer agora todo o restante, daí multiplicar, né, dividir por 12, vamos ver o que vai acontecer aqui, e aí a gente entende esse custo total de ocupação, porque eu acho que o shopping ele tem, obviamente, custos mais altos. Quando a gente fala de alguns tipos de ticket médio, que é o gastronômico principalmente, e daí quando a gente fala de gastronômico como cafeteria, que é um ticket ainda um pouco mais sensível, né, porque é mais baixo, óbvio, do que um italiano, por exemplo, sei lá, a gente tem que entender que esse custo de ocupação muitas vezes é o mesmo para uma cafeteria e o mesmo para um restaurante alto padrão. Então, como a gente vai fazer? Claro que daí tem outros, né, tem o CMV envolvido e tal, então são vários detalhes. Mas vamos fazer uma conta mais leve de entender aonde que isso vai fazer valer a pena pelo fluxo, pelo trabalho, pela movimentação, por entendimento. Entendendo que shopping é de segunda a segunda, são das 10 às 10, tem 2, 3 equipes de trabalho. Então, isso é o que a gente sempre fala para o franqueado, fica com muito de olho. A gente tem várias lojas de shopping, várias performam muito bem, né? Dão ótimos resultados, mas claro, tem que mais análise. Na área de projeto também, são projetos mais complexos, o shopping exige mais coisa. Na área de obra também, ele exige mais investimento. Então, acho que tem aí sempre que analisar muito mais detalhe. E o que para a execução, o que é o mais complexo e que talvez daria para evitar? Eu acho que vai muito parecido com o que o André falou, no sentido de que o tempo de obra custa muito mais. Então, você já tem o aluguel rolando, o pessoal que vai trabalhar na obra precisa trabalhar à noite, ou pelo menos fora dos horários que o shopping está aberto, né? Então, você tem que se preparar para pagar mais, pagar um extra para essas pessoas trabalharem à noite. Você tem que ter uma organização muito mais forte com chegada de materiais, porque esses materiais também têm que chegar fora do horário normal, né, da entrega das lojas.
e qualquer coisa que você precise, pô, 1h da manhã faltou parafuso para instalar essa marcenaria. Já era, vai ficar para o dia seguinte, a diária daquele pessoal vai embora e tal. E se preocupar muito com o agendamento dos serviços. Então, você tem um serviço de civil que está terminando naquele dia, a marcenaria entra no dia seguinte. Se o serviço da civil não terminar, a marcenaria também não pode entrar, isso vai atrasar um pouco mais. Não necessariamente a marcenaria pode atrasar a mesma quantidade que a obra civil terminou. Às vezes o cara pegou outro serviço, então pô, vai atrasar mais tempo e essas coisas vão cascateando e no final tudo vai alterar a data de inauguração. Então, e tem essa questão de horário noturno. Naturalmente, você vai ter que pagar um horário noturno para o cara. Então, para o arquiteto, tem essa dificuldade também no shopping? Você vai desenhar um projeto da Go Coffee em shopping, um projeto que chega lá, que é de rua. Naturalmente, você já sabe que tem alguns trabalhos, tirando as coisas que o shopping exige a mais de projeto, sei lá, um projeto a mais de elétrica. Mas tirando esse fato, o desenho em si, você pensa diferente? Penso. Existem algumas coisas que a gente tem que analisar. Você tem comodato, né, que é uma área cedida em frente à loja para a loja, que isso vai fazer eu ter mais ou menos lugares, porque para nós, lugar sentado é muito importante também. Então eu tenho que entender o tamanho da loja para diminuir o máximo de balcão para que eu consiga pôr número de pessoas sentadas e um bom estoque, porque loja, principalmente final de semana, é quando mais vende, é uma hora que não tem entrega, não tem como aumentar insumo. Então é uma conta que a gente tem que tomar muito mais cuidado, do mesmo jeito da obra, isso vai acontecer para sempre nessa loja. Ela vai sofrer com essas problemáticas de espaço disponível versus espaço de trabalho versus espaço de cliente e depósito. Cara, a Go Coffee, inclusive, por mais que você tenha falado que a Go Coffee é coffee to go, né, que é de pegar e levar, eu sempre vi a Go Coffee sempre com área de atendimento, diferente de outros que eu sempre, no começo do hype do café, era só o cafezinho expresso para levar. E eu sempre vi a Go Coffee batendo na tecla, não, a gente quer ter área para sentar, com mesa e tal. Vocês mantiveram isso, né? Isso, na verdade, assim, a gente criou quer dizer, a gente foi o primeiro café to go, mas não quer dizer que a gente é um café to go do tipo pegue e leve, né? A gente sempre teve lugar para sentar. A primeira loja tinha 15 lugares. Ah, mas então quer dizer que vocês não eram to go? Sim, a gente era. A gente tinha tudo que você ia consumir, ele era facilmente levável. O que era o nosso conceito? Era o nosso slogan na época era pausar, relaxar e ir. Que era o quê? Chegue, tome seu café e levante a hora que você quiser. Cara, tô aqui tomando meu café, recebi uma ligação, eu levanto e saio. A gente não queria ter aquele engessamento obrigatório de agora eu vou ter que sentar, tomar meu café pelo tempo que acabar esse café para daí continuar a minha rotina. E agora a pessoa tem um notebook para trabalhar. Então a nossa ideia era isso, era que tivesse essa dinâmica muito rápida. Claro que com o passar do tempo e com o tamanho de lojas, hoje tem loja com 70 lugares, tem loja com área de coworking, com a sala de reunião. A gente foi entendendo também a necessidade de ampliar cardápio e também a necessidade de, até por baratear a CMV, então vamos colocar xícara, vamos colocar prato. Então hoje o cliente ele pode escolher se ele vai consumir no local ou levar. O que antigamente parecia algo dificílimo de acontecer. Se você fosse até mesmo numa padoca, você ia receber mais ou menos, se desse certo, um daqueles copinhos de isopor, né? Quando tinha. Então, essa é a diferença da Go Coffee. A gente sempre foi disso. Eu tenho loja portinha dessas, que passa e não tem lugar para sentar, e eu tenho loja gigante, né? E a gente até vê um movimento do mercado, até dos concorrentes, de fazerem esse trabalho, que é o que a gente já faz desde o começo, que é de ter esses lugares para sentar e tudo mais, porque a gente entende que, como ticket de loja, faturamento, faz mais sentido. Boa. Eu tenho agora, a gente vai fazer criou aqui uma ideia que é o seguinte, a gente está numa obra, e o Alex, que ele está ali atrás da nossa social media, ele veio aqui há mais ou menos uma semana e meia atrás e tirou umas fotos. Ó, eu queria que você desse uma olhada nas fotos, pode ir para baixo ali. E a loja estava meio assim, ela era uma outra loja antes e estava assim, estava meio que no cinza, né? Aqui essa mureta estava sendo construída, lá atrás acho que não tinha nem gesso direito. E agora, a gente olhando para a obra agora, a gente já está começando a ver ela evoluir. A parte de infraestrutura já está praticamente montada, elétrica, hidráulica, que a gente não vê, né? Está quase finalizada. E as coisas aqui vão começar em acabamento. Então, a gente está num segundo estágio da obra. E a gente consegue, André, imaginar essa obra finalizada através do seu projeto. Então, esse gancho que eu quero fazer contigo
Tava um negócio totalmente cinza, agora a gente está no meio termo, então a gente está começando a ver as coisas executarem, e em breve isso aqui vai ficar pronto e muito provavelmente muito próximo ou quase igual do que você projetou lá atrás. E agora uma pergunta filosófica. O que você, olhando agora para o André lá atrás, que você imaginou, você projetou para a tua vida e que está se sustentando hoje ao longo da sua vida, que você desenhou lá no André de 2015, sei lá? Cara, eu acho que assim, eu sempre fui um cara muito pé no chão e trabalhador, sabe? Eu sempre fui um cara que vai com os 2 pés no peito e faz acontecer. Então, eu sempre tive muito na minha mente que a gente ia crescer e eu ia ter uma carreira legal. Claro que eu tenho conquistado coisas muito maiores do que eu imaginava, né? Tem vindo coisas muito, às vezes assim, a gente tem que dar uma pausada, colocar o pé no chão e entender. Mas de fato, eu acho que se eu for entender as coisas que a gente vai conquistando hoje e parar para analisar elas, assim, realmente eu passei já do que eu imaginava que eu chegaria. Passou, certo que tu passou? Passei. Eu passei no sentido de agilidade para as coisas acontecerem. Eu ainda sou um cara jovem, eu já consegui conquistar coisas que muita gente muito mais velha não conseguiu nem chegar na metade. A gente já tem um destaque hoje muito impressionante em ambas as áreas de carreira minha. Claro, a gente sabe que toda hora que a gente chega num patamar, a gente sempre, ainda mais quem é inquieto como eu, a gente quer continuar e já vai criando novos patamares. Eu já estou com meus novos objetivos, mas que talvez 10 anos atrás eu não tinha. Não era o mesmo. Não eram os mesmos. Tanto é que o André, semana passada, acho que ainda, ou semana retrasada, acho que foi como convidado para fazer a Bienal de Arquitetura lá em São Paulo, se eu não me engano, no Parque Ibirapuera, dentro do Parque Ibirapuera. E, pô, foi um evento fantástico, né? Teve, acho que um tema do caramelo, ficou muito legal. E dentro também, né, André, você colocou uma Go Coffee lá dentro também. Como é que foi olhar, assim, quando você chegou no Bienal pronto, assim, foi legal? É muito legal, né? Porque imagina, eu estava dentro do Ibirapuera, um dos principais parques do Brasil, né? Projeto de Niemeyer com Burle Marx, que para nós é uma super referência na arquitetura. Eu fui convidado, né? Então tinha pessoas lá que fizeram concurso e participaram para fazer alguns pavilhões. E eu fui convidado junto com alguns outros arquitetos para assinar pavilhões específicos. Então, você ser convidado quer dizer que tem uma curadoria te olhando, alguém de fora que veio até você e falou, olha, teu trabalho é bom, quero te tirar aí de Curitiba, vem para cá fazer um trabalho. Isso é muito grande, é muito importante, sabe? Eu estava quietinho no meu canto e o negócio apareceu. Junto disso, aí é engraçado porque assim, eles me convidaram para fazer um café. Não ia ser uma Go Coffee, tá? Porque o Parque Ibirapuera tinha restrições de concessão e tal, de marca, patrocínio, e tudo bem, normal. E tudo bem, eu falei, tudo bem, eu faço um outro café. Até porque era um café do próprio parque, tipo, hoje eu me desvinculo muito de fazer cafés por causa, né, da minha... Querendo ou não, se uma pessoa vem querendo... Eu falo assim, se quer um café comigo, compre uma Go Coffee, né? Então, porque as pessoas vêm querendo daí pedir coisas de café que eu não vou falar, não é uma consultoria, né? Então, nesse caso, eu falei, não, acho que faz sentido porque é algo muito conceito, né? Muito conceitual, Bienal de Arquitetura Brasileira, então é algo muito grande e tal. Até que uns 20 dias antes, talvez, da inauguração, o pessoal da organização me ligou e falou, cara, por a gente ser um evento, a gente conseguiu a liberação do café ser uma marca de fora e não, de fato, a daqui. E isso para o restaurante também, teve várias outras coisas. Eles falaram, como você tem a Go Coffee, você quer trazer ela? E aí eu falei, cara, bora. E a gente aí, claro, por ser dono da marca, é muito mais fácil a gente desprender isso tudo. Fez um super investimento, era uma cafeteria de mais de 100 metros quadrados, gigantesca. Né? A gente brincou com o cachorro caramelo como símbolo brasileiro, pensando Bienal de Arquitetura, então criou uma flagship da marca, trouxe um branding muito forte para São Paulo. Eu fiquei lá 2 meses morando em São Paulo. Então, veja, a gente trouxe toda uma virada para a empresa, que daí era para ser só para a carreira de arquiteto, que obviamente respinga na da Go Coffee, mas tudo virou um bolo só. Então, para nós foi muito legal, foi uma experiência incrível e que as coisas foram se encaixando pela competência do que a gente vai criando. Então, por isso que eu acho que é muito massa acontecer. E a gente está chegando bem próximo do final. A gente sabe também que eu não queria deixar de perguntar que é uma coisa curiosa. Vocês começaram em 2018 com franquia? Falei certo? 2019. 2019 com franquia. Pô, 2019 com franquia, 2020 entrou pandemia. Então, a gente ficou praticamente 2 anos de pandemia.
teve alguma crise interna não, da empresa como um todo, que, pô, todo mundo passou pela pandemia, que foi difícil e que vocês aprenderam com isso e conseguiu melhorar para agora, que inclusive é uma outra Go Coffee agora? Cara, eu acho que é interessante a gente entender como que a gente foi para a franquia também, né? Para primeiro o pessoal sintonizar um pouco. Veja, a gente sempre teve interesse em fazer franquia, não sei se franquia, mas expandir lá atrás. Né? Talvez a gente nem entendia tanto os movimentos, só que você fazer a franquia de uma marca é algo muito caro. Você montar os manuais, criar todos os padrões, é algo custoso e a gente não tinha esse dinheiro. Nesse meio tempo, a gente conheceu o Caio, que é meu terceiro sócio hoje, que é legal comentar. Ele já tinha experiência com franquias e naquele momento ele estava sem nenhuma expansão, não estava expandindo nenhuma marca, nem nada. Ele já tinha tido uma experiência anterior e aí a gente acabou conversando e ele entrou com o know-how dele dentro da empresa e a gente fez tudo com as nossas próprias mãos. Isso foi muito massa, porque a gente não teve investimentos de terceiros, não teve ninguém que veio e falou, ó, toma um dinheiro e vira em franquia. Não, a gente pegou os três, sentou e colocou a mão na massa e fez aquilo acontecer. Montou os manuais, montou as coisas, pegou o know-how do Caio de franquia, o meu de arquitetura, implantação, do Eloy de produto, criação, a gente meio que criou uma tríade que funcionou muito bem. Isso é final de 2019, tá? Então, é importante contar para entender o contexto. Quando a gente começou a vender, vendeu ali 3, 4 lojas, já era comecinho de 2020, e a primeira loja ela inaugurava em março de 20. Meu Deus. Puta, e aí, o timing perfeito, assim. Tanto que ela inaugurou no lockdown. Meu Deus. Tá? Foi assim, acho que uma semana antes do lockdown, se não me engano, agora não lembro exato. Tinha essa inaugurando e tinha mais 2, 3 em obras na época. E na época até eu que tocava as obras das lojas. E aí a gente pausou tudo, obviamente, entendeu o momento, né? Igual o mundo inteiro pausou pelo menos aqueles 15 dias que ninguém sabia nem o que fazer. Depois disso, a gente entrou como essencial, porque a gente entrou junto como padarias, cafeterias, farmácias, porque eram de alimentação que as pessoas precisavam de agilidade. E o To Go ficou super em alta. As pessoas falavam sobre pegue e saia consumindo, não consuma nos locais, leve para a viagem. E já era a nossa essência. Então, as pessoas falaram assim, cara, eu preciso consumir, eu quero continuar tomando café e eu preciso pegar um que eu não fique no lugar. A Go Coffee já é isso. Então, as pessoas iam até a Go Coffee, pegavam e saíam. Mas já inseriu nessa época já o delivery? Não. Delivery nem podia naquela época ainda, no começo. Mas mais no começo da pandemia ainda. Então, as pessoas, elas iam na Go Coffee, a gente mudou os balcões até para ficar bem restrito mesmo. Existia vários protocolos que a gente teve que ir adotando, porque a gente adotou junto com padarias e supermercados. A gente entrou na mesma onda deles ali, no mesmo nicho, digamos assim, de atuação. E aí a gente começou a vender e a Go Coffee cresceu muito no consumo, porque as pessoas procuravam o pegar e sair. As pessoas muitas vezes paravam com o carro na frente, saíam correndo, pegavam e iam embora, sabe? Beber no carro. Então, isso fez com que também, claro, teve um momento que daí muitas pessoas foram demitidas, acabaram pegando fundo de garantia, resolveram mudar de vida. Ela mudou todo mundo. E isso fez com que muita gente pegasse esse dinheiro e quisesse investir em algo. E aí começaram a procurar coisas como a Go Coffee. Então a Go Coffee na pandemia, ela teve o maior estouro de marca. A gente dobrava de tamanho a cada mês. Foi um crescimento muito, muito grande. E naquela época era praticamente nós três. Né? Sem muito investimento, sem muita... Não tinha fábrica. Né? A gente começou a ter, na verdade, dentro de uma loja nossa, a gente transformou uma cozinha que tinha atrás pequenininha, porque era para atender uma marca, loja, ela começou a atender 8, 9. Né, naquela mesma, era também no container, e atendia 8, 9 lojas. E aí a gente começou o movimento, por exemplo, para fazer treinamento em outras cidades. Porque querendo ou não, vamos lá, né? A gente ficou 2 anos vivendo isso, né? Não é... Tô falando dos 15 dias de pandemia. Aí eu e o Eloy que viajava, a gente não pegou ainda Covid em toda... A gente viajava inteiro para aquela parafernália, igual a galera era assim, morrendo de medo, mas tinha que fazer o negócio continuar. E o que nos mostrou foi muito essa resiliência em fazer o negócio continuar independente do que a gente vai passando, sabe? Então, acho que foi esse o momento que nos mostrou muito isso. E a Go Coffee acabou expandindo muito e eu acho que nos deu muito essa casca
de fazer o negócio dar certo. Então, hoje, para a gente só chegar na mensagem final, antes de você me contar qualquer mentira, se você olhasse hoje para o Eloy e para o André, lá de, sei lá, 7 anos atrás, 8 anos atrás, com 10 unidades, imaginando que pode ser uma pessoa que está com 10 unidades, está com 15 unidades agora, o que você falaria para ela? Eu falaria que tem que ter consistência, resiliência, processos e acreditar cada vez mais em todas as suas crenças, das suas limitações, entender o que você pode fazer, o que você não pode, não ir para cima com a ganância, ir para cima com conhecimento, porque são as coisas que a gente não só viveu, mas viu outras pessoas vivendo e fazendo, porque hoje a gente é amigo de muito franqueador. E a gente entendeu que quem vai fora disso acaba quebrando. E aí eu acho que quem vai desse jeito, que é o jeito que eu e o Eloy tentamos muito viver a vida, vai cada vez tendo mais sucesso. Boa. Agora, para a gente saber, ó, eram 2 verdades e uma mentira, correto? Você falou que você quase quebrou 2 vezes a Go Coffee em si, que você já vendeu a Go Coffee e que a terceira, eu esqueci qual que era a terceira. A terceira eu contei que era verdade já, que a gente é o top. pioneiro do To-Go. Pioneiro do To-Go, beleza. Essa aí eu tive que contar no meio da história. Sabemos uma verdade. Facilitei tua vida. Eu acho realmente que você já vendeu a Go Coffee, só que você não está querendo me contar. E aí? Vai contar? Vai contar? Eu acho que você já faliu, porque essa é a vida do empreendedor, porque quase faliu. Porque essa é a vida do empreendedor. Acho que a cada mês a gente está olhando o caixa para ver quanto tempo a gente dura. Então a nossa mentira é que a gente já vendeu a Go Coffee. Eu sei que vocês... todo mundo me pergunta isso, mas não, a Go Coffee, ela de fato, ela não tem fundo, ela não tem investing, ela não tem nada. Ela é feita de 3 sócios. Não existe ninguém na Go Coffee além de eu, Eloy e Caio ali na frente do negócio. Boa. Obrigado. Tamo junto. Galera, espero que vocês tenham gostado. Se der tudo certo, já faça comentário aqui no canal do YouTube ou também no LinkedIn, se a gente postar também. E dependendo do que a gente tiver de feedback, pode ser que a gente faça novos episódios. Então, agradeço muito, André, por ter participado. Gustavo, tamo junto. Valeu, é nóis. Abraço.